Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui do Ensino Remoto 2021, aula sobre processos de eletrização, com o professor Edilson Tomás de Souza. Então, inicialmente, vamos colocar aqui para vocês o princípio eletrostático, né? É o chamado princípio de atração e repulsão entre cargas elétricas. Vamos aqui utilizar essa animação para a gente poder entender, né, o que diz esse princípio. Você tem aqui duas esferas carregadas com cargas de sinal positivo, e aí pelo desenho percebe-se que essas esferas elas se repelem, né? Vamos para uma outra situação. Eu tenho duas esferas de cargas negativas. Percebe-se também que as esferas elas se repelem. Nós temos aí o vetor força mostrando que há uma repulsão entre essas esferas, tá? Agora nós temos uma situação em que você tem uma esfera com carga positiva e outra esfera com a carga negativa. Pela animação percebe-se aí que essas esferas elas têm o quê? Uma força de atração. Então a gente percebe aí que quando as cargas elas têm o mesmo sinal, vai existir aí uma força de repulsão entre as esferas. E as cargas tendo sinais diferentes, ocorre aí uma força de atração, tá? Então aí, gente, surge o chamado princípio eletrostático, que diz que cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem. E as cargas elétricas de sinais contrários ou opostos, elas se atraem. É o chamado princípio da atração e repulsão entre cargas elétricas. E aí nós concluímos, né? Se nós sabemos que um próton tem carga positiva e um elétron tem carga negativa, então um próton sempre vai atrair um elétron. Já um próton repele um próton. Um elétron repele um elétron, tá? Vamos agora estudar os processos de eletrização, gente. Nós temos basicamente três processos de eletrização: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. A eletrização por atrito é considerado o primeiro processo de eletrização conhecido. Quando nós vimos na aula anterior, a gente falou do experimento de Tales de Mileto, né? Então Tales, ele realizou aquele experimento esfregando o âmbar, né, na pele de animal, observando que esse âmbar era capaz de atrair materiais leves, né? Então surgia aí esse processo de eletrização, o chamado eletrização por atrito. Então, quando você tem duas substâncias de naturezas diferentes que elas são atritadas, ambas irão se eletrizar. Aqui pela imagem, o GIF aqui está nos mostrando que eu tenho uma régua de plástico e um pano de lã. Quando você atrita os dois, aí depois aproxima a régua de pedacinhos de papéis, observa-se que esses pedacinhos de papéis são puxados pela régua, o que vai explicar que a régua está eletrizada. Daí ela tem essa propriedade de atrair esse corpo neutro, que são os papeizinhos que estão picados. Vamos agora colocar isso numa situação, né, mais detalhada. Aqui eu tenho um exemplo, um bastão de vidro, tá? Eu tenho um bastão de vidro, lógico, neutro, e tenho aqui, né, uma parte de algodão, também neutro. Essa é a característica marcante na eletrização por atrito, tá, gente? Os dois corpos antes, eles estão neutros. Aí, durante o processo, você vai esfregar um no outro. Então, um vai arrancar elétrons do outro. No caso aqui, pelo desenho que nós estamos percebendo, elétrons são arrancados do bastão para o algodão. Então, o algodão ficará com excesso de elétrons, ó. O algodão fica com excesso de elétrons e o bastão fica com falta de elétrons. Portanto, o bastão fica positivo e o algodão aqui fica carregado negativamente. Resumindo aí, nós podemos dizer o que? Antes do atrito, nós vamos ter dois corpos ou duas substâncias, ambas neutras, né, de naturezas diferentes. O durante vai haver o que? Arrancamento de elétrons de um corpo em relação ao outro. E no final do processo, os dois irão se carregar com cargas de sinais contrários. E lógico, na mesma quantidade, né? Agora aqui, gente, quando nós falamos de eletrização por atrito, é muito importante a gente falar
da chamada série triboelétrica, tá? Porque aqui a gente viu que no atrito, sempre um corpo vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Um vai arrancar elétrons do outro. Agora, como é que a gente sabe? Se eu atritar, por exemplo, o vidro com a lã, se eu atritar a lã com o algodão, como é que eu vou saber o sinal que eles vão ficar, tá? Então, para isso, gente, nós temos uma série. Essa série que está mostrada aqui, ó, de cima para baixo. A gente começa com vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, plástico e cobre. Então, se você atritar o vidro com a lã, o vidro irá ficar positivo e a lã ficará negativo. O vidro vai perder elétrons para a lã, né, de acordo com a série. Olha aqui, ó, o que está acima, positivo, o que está descendo na série fica negativo, tá, pessoal? Agora, olhem bem, se eu pegar a lã e atritar com o plástico, aí nesse caso a lã já vai ficar positiva e o plástico fica negativo. Então você observa que uma mesma substância, ela poderá ficar carregada positivamente ou negativamente. Depende do material com o qual ela foi atritada. Por isso que é importante vocês memorizarem essa série, tá? Ó, vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, plástico e cobre. E para vocês, meus caros estudantes, a gente sempre dá umas dicasinhas, né, bacana, para você poder memorizar isso aí. E quando estudante, eu gravei isso através de uma técnica. Eu memorizei uma frase, né? Eu bolei uma frase para gravar isso aqui. E eu vou passar agora para vocês, né? Em primeira mão. Ó, lembre-se dessa frase. A vaca me lambeu a pele e saiu andando pela calçada. Tire a inicial de cada palavra. Vaca, V de vidro. Mica. Lambeu, lã. A pele, pele de gato. Saiu, S de seda. Andando, A de algodão. Pela, P de plástico e calçada, C de cobre. Então você gravou a frase, ó, falou de série triboelétrica. Parecia uma questão no Enem. Já lembra, ó, a dica lá de Edilson. A vaca me lambeu a pele e saiu andando pela calçada. Você vai saber a série toda, tá? Porque aí no momento que eu for atritar qualquer um desses materiais, que são os que a gente trabalha mais, né? Essa série ela é mais longa, tem outros materiais, mas os que mais nós utilizamos são esses, ok? Então vai aí a dica para vocês. Vamos agora para o segundo processo de eletrização, que a gente chama de eletrização por contato. Então veja bem, no atrito, antes os dois corpos estão neutros. Já no contato não. No contato nós vamos ter um neutro e o outro carregado, tá? Ó, você vai ter um corpo neutro e você vai ter outro corpo eletrizado, tá? E aqui nós não vamos esfregar um corpo no outro, nós vamos só manter um contato. Nós vamos colocar um em contato no outro, tá? Então, o corpo que está neutro, pessoal, o corpo que está neutro, ele vai acabar se eletrizando quando a gente coloca em contato com o carregado. Essa animação aqui mostra isso muito bem. Vocês observem esse corpo que está aqui na cor laranja, ele está carregado positivamente. Quando você encosta na esfera que está neutra, né? Essa esfera, olha, vocês observem aqui, ó, ela está neutra. A quantidade de prótons é igual a de elétrons. Mas quando eu encosto esse corpo aqui, elétrons da esfera vão passar para o corpo. Porque o corpo está carregado positivo, então ele vai puxar elétrons da esfera, né? Se saem elétrons da esfera, a esfera vai ficar carregada positivamente, porque ela perdeu elétrons. E aí, no final, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o corpo, né, carregado positivamente e a esfera também carregada positivamente. Isso aí é uma característica do contato. Ao final do contato, quando nós separamos os corpos, eles estão carregados com cargas de mesmo sinal. Se o carregado estiver positivo, o neutro que vai se carregar vai adquirir carga positiva também. Se o carregado estiver carregado negativamente, o corpo neutro que se eletrizará ficará também com carga negativa. Ok, pessoal? Vamos agora para uma imagem parada para vocês entenderem melhor.
A eletrização por contato, é bom que nós chamemos a atenção para isso. Ela só ocorre entre o quê? Entre condutores. No atrito a gente já viu que pode ocorrer entre isolantes, mas no contato esses corpos têm que ser condutores. E aí a gente abre um parênteses aqui para mostrar para você qual a diferença, professor, entre condutores e isolantes. Tanto faz eu chamar isolantes como dielétricos, viu, gente? Fiquem ligados nisso. Então, os condutores, pessoal, são aqueles materiais que permitem com facilidade, né, que os elétrons se locomovam nele, né? Diferentemente dos isolantes. Os isolantes, eles não permitem essa facilidade. Como isolante, nós podemos citar a borracha, o plástico, né? Já os condutores, a gente pode citar o cobre, a prata, né? Os metais em geral. Os metais em geral, eles são bons condutores de calor e de eletricidade, tá? Aqui, vamos observar, nós temos três situações. Essa primeira situação, vocês têm aqui, ó, o corpo A está neutro, ó, esse corpo aqui está neutro. E esse corpo B está carregado negativamente. Agora nós vamos colocar os dois em contato. Ó. O contato é feito até atingir o equilíbrio eletrostático. Porque no momento que eu coloco esse corpo aqui que está neutro em contato com o B que está carregado, esse corpo vai puxar elétrons de B para ele, tá? Elétrons de B vão sair para A. E aí A vai ficar com excesso de elétrons. Então o A fica carregado negativamente e o B também ficará carregado negativamente. Depois que se estabeleceu o equilíbrio eletrostático, a gente separa os dois corpos e eles vão ficar com cargas de mesmo sinal. Ok? Vamos agora para o outro processo que é o chamado eletrização por indução, tá? Ó, veja só, vão acompanhando os processos. No atrito, nós temos os corpos neutros. Ocorre com isolantes, né? No final, eles se carregam com carga de sinais contrários. No contato, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um carregado e o outro neutro. E são condutores. No final, os dois vão se carregar com cargas de mesmo sinal. Agora, a indução é o terceiro processo, tá? A indução é mais interessante. Ela vai acontecer assim. Você vai ter um corpo neutro e aí ele é colocado próximo, viu? Olha, não tem contato, só uma aproximação de um corpo eletrizado. Ó, é um neutro e um eletrizado. Agora não existe contato, só aproximação, tá? Então o corpo neutro ele vai acabar se eletrizando. Agora vamos entender o que é isso que a gente chama de indução eletrostática. Vamos olhar para esse GIF aqui, esse desenho. Essa esfera está neutra, ó. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Agora eu pego um bastão carregado negativamente e aproximo dessa esfera. Vocês podem perceber que quando eu aproximo o bastão da esfera, essa região fica positiva e essa outra região da esfera fica negativa. Porque esse bastão vai fazer com que essas cargas se separem. Porque o positivo vai ser atraído pelo bastão, mas as cargas iguais à do bastão vão se repelir para o outro lado. Então, gente, formou aqui duas regiões. Vamos dizer aqui, região A e região B, né? Ó, uma região com falta de elétron e a outra com excesso de elétron. Isso que ocorreu aqui, nós chamamos de indução eletrostática. É a separação, é o fenômeno da separação das cargas do corpo neutro na presença do corpo eletrizado, tá? Então aí ocorreu a indução eletrostática. Agora esse corpo, para ele se carregar, é preciso a gente fazer uma ligação terra, tá? E essa ligação terra aí está sendo feita com a mão. Você está tocando no corpo para que esses elétrons que estejam aqui, eles escoem e vão para a terra. E aí o corpo A vai ficar carregado positivamente. Então nós vamos ter aí o bastão negativo, ó, e o A ele ficará carregado positivamente. Ou seja, no final da indução, os corpos ficam com cargas de sinais contrários. O indutor, que é esse corpo aqui que a gente chama, o carregado é o indutor, se ele está negativo, esse corpo que sofre a indução, a gente chama de induzido, ele vai ficar com carga contrária do indutor.
Ó, para vocês entenderem melhor, vamos pegar aqui uma imagem parada, tá? Ó, a imagem parada. Nós temos aqui, essa esfera está mostrando que ela está carregada positivamente. Quando ela é aproximada desse corpo, vai haver aqui justamente, ó, a separação das cargas, né? Ó, nessa região fica negativo, porque que o negativo é atraído pelo positivo, e essa outra região, o positivo repele o positivo. Então as cargas positivas virão para essa região. Aqui, gente, ocorreu a indução eletrostática. Esse corpo aqui é o indutor. E esse que sofreu a indução é o induzido, tá? Aqui embaixo vocês podem ver, ó, o indutor é o corpo carregado. O induzido é aquele corpo que vai sofrer a separação de cargas. Nesse segundo desenho aqui, nós já temos o indutor negativo, né? O contrário de lá. Ó, o indutor aqui está negativo. Aí ele separa as cargas do induzido. Essa região fica com falta de elétron e essa com excesso de elétron. Aí eu faço a ligação terra. Quando eu faço a ligação terra, elétrons daqui vão descer para a terra. E aí A fica positivo e B fica carregado negativamente. Ou seja, os dois ficam com cargas de sinais contrários. Ok, pessoal?